É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, da soberania de Deus na consciência humana. É agora. E eu vou ler para nós hoje, ainda em Lucas, no capítulo 17. Ontem eu li aqui em Lucas, no capítulo 17, do verso 3 ao 10. Hoje eu vou prosseguir do verso 20 até o verso 24, que diz assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele, Jesus, lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo-lhes: virá o tempo em que desejareis muito ver um destes dias históricos da manifestação contemporânea presente diante dos olhos de vocês. Virá esse tempo em que vocês e todos desejarão ver de novo, mas não vereis. Ele não estará do lado de fora, mas estará do lado de dentro. Não será mais um fenômeno para os olhos e para o globo ocular e para o processamento cerebral, mas será um fenômeno que só será percebido e visto com os olhos do coração. Esse tempo agora não terá mais repetição. O que vocês estão assistindo é um lapso de encarnação de Deus entre os homens, mas virá o dia em que vocês terão que ter outra referência. Já não será a de me verem em ação. Enquanto eu estou com vocês, eu sou a expressão absoluta do reino de Deus. Mas logo eu não estarei com vocês. E então, nesses dias, vocês entenderão e terão que entender que o reino de Deus não se mostrará como uma visibilização exterior de nenhuma natureza, mas ele terá que estar dentro de vocês. Naqueles dias, portanto, não sejais iludidos por aqueles que dizem: aqui é a sede do reino, aqui é o Vaticano do reino, aqui é o templo do reino, aqui é o salão do reino, aqui é a casa do reino. Não, não os sigais, nem tampouco aqueles que dizem: lá está. Ele está se manifestando numa geografia nova. Quem for para esse lugar será abençoado. Não, não os sigais. Faz parte do engano desse ato temporal histórica da minha presença como manifestação do reino de Deus que está à mão. Mas eu já não estarei então. É nesse momento em que entrarão todos os loucos, todos os conceitos, todas as deformações nascerão no hiato entre esse dia em que vocês me veem e o tempo, durante o tempo em que vocês não mais me verão. Mas eu digo a vocês, não se deixem enganar por ninguém, porque assim como o reino, assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia
a volta do Filho do Homem, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado. Ele prossegue nos dizendo o que eu já tenho falado aqui muitas vezes sobre as palavras de Jesus acerca do que acontecerá nesse ato. E nesse ato, o que eu quero enfatizar no dia de hoje é que não haverá nenhuma manifestação do reino de Deus depois dessa manifestação absoluta em Jesus, encarnado, palpável, visto, observável, narrável, durante aquele período de convívio até a sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Ele era a manifestação disso. E ele disse, vai chegar o tempo em que vocês quererão trazer à memória, desejarão ser invadidos pela concreção desses dias, mas não poderão. Porque vocês que estão perguntando pelo reino de Deus, falava ele com os discípulos, ainda imaginam o reino de Deus como uma vaticanização do templo de Israel em Jerusalém, comigo vindo e tomando o poder, julgando os romanos, eliminando os inimigos de vocês. Essa é a ilusão teológico-escatológica que vocês desenvolveram e que não sai da cabeça de vocês, em razão das quais vocês ficarão frustrados se a essas escatologias, a essas promessas da minha vinda, vocês se agarrarem. É apenas para se frustrarem, porque eu não vou cumprir nenhum script de vocês. E prestem atenção, hoje eu sou o reino aqui, à mão, exposto aos sentidos, mas não será sempre assim, haverá um hiato entre esse tempo de sofrimento que eu venho avisando que está logo adiante e vocês não querem crer, e os dias da minha volta haverá um grande ato. Vão passar muitos e muitos tempos até que se veja no céu a manifestação do Filho do Homem com poder e grande glória. Por enquanto, vocês só vão encontrar o reino de Deus plantado dentro de vocês. E não haverá nenhuma outra alusão a ele fora de vocês. Fora de vocês, vocês verão o reino como manifestação de amor prático, socorrendo pobres, infelizes, angustiados, deprimidos, suicidas, desvalidos, orfanados, abandonados, rejeitados. Vocês serão o reino, acolhendo, conforme a promessa de Isaías 32, cada um será como a sombra de uma grande rocha, cada um será como sombra no deserto, cada um será como o rebentar de fontes em terra seca. Cada um será como um abrigo contra a tempestade durante o curso dessa história vazia de sinais. Vocês serão o sinal. E o reino de Deus estará dentro de vocês. Saibam isto. Não me procurem fora. Vocês não me acharão fora, vocês me encontrarão dentro. O reino de Deus não será feito de templos, nem de torres, nem de sinais, nem de shrines, nem de cantos em torres de mesquita, nem de badalar de sinos em templo, nem em trombetas na porta de igrejas. Tudo isso é o presépio dos homens.
O reino de Deus, todavia, está no coração e só pode caber no coração. Não habita com nada feito por mãos humanas. Porventura me edificaríeis alguma coisa, uma casa, um santuário, um templo? Eu só habito com o quebrantado e com o contrito de coração. O reino de Deus está dentro, em vós estará. E naqueles dias não procurem sinais de mim do lado de fora. Nem aceitem revelações de nenhuma natureza que digam que eu me adancei em algum lugar, que eu estou operando em algum lugar. O reino de Deus só vai operar num lugar, no coração de quem crê. É aí que vai se operar a grande construção, nesse ambiente que estará sendo construída a grande catedral espiritual para a habitação de Deus com os homens. É no coração de vocês. E foi o que Jesus tinha dito o tempo todo, disse a Nicodemos. O Nicodemos disse, pela lógica teológica, tu tens que ser um profeta, pelo menos, por causa dos teus grandes sinais. João capítulo 3. E Jesus diz, não, tu és mestre em Israel e ainda não compreendeste essas coisas? Não. Se você não sofrer a metamorfose absoluta, profunda, na mente, na alma, no coração, se você não tiver essa transmutação cognitiva, da lógica pueril dos mamíferos para a revelação do reino de Deus aos que pela fé se deixam iluminar, você nunca verá o reino e nunca entrará no reino. Está na tua cara e você não está vendo. Está conversando comigo. E ainda está tentando aplicar uma lógica linear, cartesiana, tola. Não verá se não nascer, se não entender por revelação e acolhimento de fé, não enxergará o reino. Eu estou aqui no meio desse mundo doido, louco, a cada dia mais desvairado. Eu não estou vendo nenhum sinal de Jesus assim do lado de fora. Eu vejo muita atrapalhada, muita mentira, muito faz de conta, muito milagre inventado, muita gente que desenvolve, inclusive, a capacidade de lidar com a sua própria anomalia física para apresentar-se em público e fazer de conta que ficou curado de uma coisa que foi só uma aprendizagem, uma trucagem para enganar por alguns minutos um povo embevecido. Tem até uma senhora por aí que tem o bracinho encolhido e ela faz uma força enorme durante uma oração e ele se estende. Mas você observa e vê que ele é quase um braço retrátil, é quase um braço pantográfico. É só para o povo ficar entusiasmado. Ela já se apresentou mais de 500 vezes e toda vez se passa por um milagre novo. Porque o povo é tolo. O povo é erva, como diz Isaías. É tolo. E Jesus lida com essa categoria da tolice do povo o tempo todo. E ele diz, abram os olhos vocês também. Porque vai ser uma tentação. Vocês mesmos estarão desejosos de ver um dos meus dias, e todos aqueles que, não tendo visto esses dias das narrativas do Evangelho, desejarão ver a mesma coisa outra vez, e é aí que os enganadores entrarão com todas as suas magias e trucagens. Não os sigais, não os ouçais, eles são engano praticado em meu nome, entendam de vez. O reino de Deus se manifestará fora como expressão de amor de vocês
pela vida, pelo próximo, pela criação. Como eu dizia, eu estou no meio desse mundo louco e o que eu vejo, os únicos sinais do reino que eu vejo, são esses que acontecem como conversão profunda, que muda a mente e a atitude do indivíduo para sempre, quando ele é ativado pela consciência do Evangelho mesmo, e em segundo lugar, pelos atos, pelas ações de misericórdia, de justiça, de verdade, de amor, de acolhimento, de tolerância, de compaixão, que eu vejo manifestos como sinais do reino através da ação dos filhos do reino. Mas no mais, você quer encontrar o reino de Deus? Você só o encontrará como entrega e rendição no seu coração. Quando você diz, venha o teu reino. Não é para um Vaticano religioso de nenhuma natureza ou de nenhuma religião. É aqui, venha o teu reino. E o reino de Deus está dentro de mim. Eu sou morada do reino de Deus, habitado pelo reino de Deus. Os anjos, os diabos, os demônios e todos aqueles que têm a intenção da perversidade olham para mim e veem o reino de Deus plantado aqui. Não é vanglória, é graça dele, é favor imerecido. A única coisa a fazer é crer e beber o cálice da salvação. Crer e beber o cálice da salvação, servido de graça a todos os homens. Eu quis, eu quero e eu sempre quererei beber todo dia deste cálice e renovar a alegria do reino de Deus em mim. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus em mim e o reino de Deus em qualquer que seja a sua manifestação através de mim ou de outros filhos do reino será sempre isto. Não é comida, não é bebida, não é banquete. Nem são celebrações de alegria. O reino de Deus é feito de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, alegria que regorgita de Deus. É feito de justiça, porque não há paz se não houver justiça. E não há alegria saudável que não seja precedida por justiça e por paz. É uma sequência lógica. Você vive a paz e pratica a paz, vive a justiça e pratica a justiça e você colhe paz. Vive a justiça, pratica a justiça, tem um olhar de justiça, não de judicialismo, de justiça justificante, de justiça do reino de Deus, de justiça misericordiosa, de justiça justificadora, de justiça conforme a justiça vivida e ensinada por Jesus, não pelo STF, por Jesus. Nossa Constituição é o Evangelho, é a lei da vida em Cristo. Essa justiça produz paz. Paz interior e paz relacional. Essa justiça que produz paz interior, produz, juntamente com essa paz, uma alegria celestial. Um evento inexplicável de regurgitância, de felicidade eterna, ativada no coração desse que caminha com essa consciência pela fé todos os dias. Essa é a promessa simples do Evangelho. Simples. E que eu não troco por nenhuma das mirabolâncias de vocês.
Eu só aprendi a viver assim e vou morrer assim, sob o entendimento dessa consciência segundo o Evangelho. Quer andar comigo? Venha, porque eu estou seguindo Jesus. Venha. Senhor Jesus, que essa tua palavra singela, porém absolutamente irretocável, inacrescentável, não subtraível, porque ela é plena e ela é o que tem que ser para a preservação do nosso ser todos os dias na terra, projetando-nos para a eternidade. Que hoje, milagrosamente, o teu Espírito esteja fazendo viradas, lupes, gluptes, no coração de muitos, agora, milagrosamente, silenciosamente, porque não é pela carne, nem pelo sangue, nem por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito que tudo isso se opera. E é o que eu te peço que agora aconteça, eu sei que está acontecendo, em nome de Jesus. Amém.